Oi, o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu geralmente estou acostumado a trazer aqui pro canal, né? Mas é que realmente eu tô querendo, faz um tempo, né, de que eu tô querendo falar sobre esse tema que eu vou abordar aqui hoje. É algo que eu já venho refletindo aí já há um bom tempo. Inclusive semana passada, foi semana passada? Acho que foi. Eu até postei algumas fotos lá no Instagram, né, abordando um pouco desse tema, que é um tema bastante delicado e sensível. E eu queria trazer aqui pro canal também, de um jeito diferente, não é à toa que eu tô aqui na frente da minha casa, num cenário bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, né? Inclusive, como eu tô na frente da minha casa, provavelmente vocês vão ouvir barulho de moto aí, de carro, de pessoas talvez, mas tomara que o microfone dê uma isolada. Mas enfim, eu já tô mudando do tema aqui. É, o tema de hoje que eu quero abordar, né? Como eu disse, é algo bastante sensível, que é basicamente sobre frequência nas redes sociais e carga de trabalho. E como que isso pode afetar, né, sua cabeça se você não souber cuidar, administrar isso tudo direitinho, né? E uma coisa que eu queria falar é que esse vídeo aqui não tem um roteiro mega elaborado, viu? Eu não me preparei tanto. O máximo que eu fiz foi anotar algumas coisinhas aqui no caderno, né, pra eu falar. Então, desculpa se eu for prolixo aqui, se eu falar algumas coisas repetidamente, se as ideias não ficarem organizadas. Mas enfim, eu só tô falando. Então, como vocês sabem, não é de hoje, né, que as redes sociais, ela tem disso de exigir bastante do criador no sentido de frequência, né? O algoritmo, né, de praticamente todas as redes sociais tem isso de exigir uma certa frequência do criador para poder ter resultados, né, mais resultados. Você tem que postar mais, tem que ser frequente, tem que postar todo dia. Porém, o que acontece é que, baseado nisso, muitas pessoas acabam confundindo o trabalho, ou trabalhar, né, com escravidão, por assim dizer, né, por virar refém do trabalho. E essas são coisas bastante diferentes. Então, como eu disse, né, o algoritmo tem dessa de exigir bastante do criador. E aí na internet algumas pessoas acabam se perguntando, baseado nisso, então, eu preciso postar todo dia? É necessário mesmo? Eu só consigo ter resultado se eu ficar postando todo dia, estar frequente ali, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. E eu digo que a verdade é que não. Você não precisa se matar trabalhando, produzindo conteúdo, aparecendo todo dia. É claro que aparecer, né, nas redes sociais, estar presente ali constantemente é importante e de fato pode ajudar nos seus resultados, né? Só que não é essencial, não é obrigatório, assim, por assim dizer, né? E também se dedicar ao trabalho é algo que é bastante essencial, né? Pois se você não fizer nada, as coisas simplesmente não andam. Porém, você não precisa virar escravo do seu trabalho, você não precisa virar refém dele. E a pessoa que geralmente não sabe administrar isso direito, né? Eu já vi muitos casos de criadores grandes, de influenciadores grandes, que acabam passando simplesmente por uma síndrome de burnout. Para você que não conhece, essa é uma condição do cérebro humano. Eu confesso que eu não sei direito, eu não sou tão expert assim no assunto, mas eu sei que é quando a pessoa simplesmente chega em um estado que ela simplesmente cansa. Ela chega no seu ápice de cansaço físico e mental em relação ao trabalho, né? De sobrecarga de trabalho. E ela simplesmente não quer mais saber de trabalhar, não quer saber mais de fazer nada. Isso, inclusive, é algo que até está bastante relacionado, né, com a depressão. A síndrome de burnout pode acabar levando a isso. Então, é algo bastante sério, né, que nós devemos tomar cuidado. E o digital, se a pessoa não souber se cuidar direitinho por aqui, pode acabar entrando nisso, né? E uma coisa que eu vejo que acontece bastante aí também na internet, né, no digital, é das pessoas espalharem, né, a mensagem de que, a famosa frase aí, por exemplo, que inclusive tá até no título desse vídeo, trabalhe enquanto eles dormem. Ou então ainda, amiguinha dessa frase, né, temos também a de que para você ter resultados, o negócio é você dormir tarde e acordar cedo. E não, cara, não é assim que as coisas funcionam. Se você fizer isso, você vai simplesmente enlouquecer. Essa é a real. Como eu disse, né, apesar das redes sociais, né, dos algoritmos e tudo mais, exigirem bastante dos criadores, né, no quesito frequência, não é obrigatório.
tem como crescer sem postar todo dia, sem estar ali se matando, virando noites, trabalhando até mesmo nos feriados, no final de semanas, igual um condenado ali, um escravo. Você não precisa fazer isso, cara. É possível ter resultados. Mesmo assim, diversos criadores aí fazem isso, que não aparecem direto, e mesmo assim estão aí ganhando milhares de seguidores, engajamento a 1000, fazendo bastante dinheiro. Então, tira essa ideia da cabeça, tira essa frase da cabeça de trabalho enquanto eles dormem e dormir tarde e acordar cedo trabalhando, se matando. Tira isso da cabeça, é sério. Isso vai mais te prejudicar do que ajudar. Algo que eu sempre gosto de reforçar na cabeça das pessoas quando eu tô falando desse assunto, né? É de que você não é um robô, cara. Você não é um robô. Sim, diferentemente de um robô, por exemplo, que se você manda uma tarefa pra ele e você alimenta ele com energia, ele simplesmente vai fazer essa tarefa pra sempre. Ele foi programado pra isso. Ele não tem cansaço mental, ele não cansa fisicamente. Então, se você manda um comando pra ele, ele vai fazer isso pra sempre, né? Desde que tem energia. Porém, você não é um robô. Você não consegue fazer uma tarefa assim, com uma carga tão pesada, né, por bastante tempo. No início, você pode até conseguir. Por exemplo, como estamos aqui falando de redes sociais, né? Vamos supor que você queira, vou passar 3 meses postando todo dia, produzindo conteúdo todo dia, e é isso. Nos primeiros dias, ou nas primeiras semanas, talvez, você pode até conseguir. Porém, conforme o tempo for passando, você vai começar a notar um certo desconforto, um certo cansaço. E é justamente por isso que eu falei, você não é um robô, você não consegue fazer uma tarefa com carga tão pesada assim por muito tempo e pode acabar levando a você à crise de burnout, né? A síndrome de burnout que eu citei anteriormente. Então, é algo que temos que tomar cuidado, velho, demais. Não podemos confundir as coisas de trabalho, de trabalhar com ser escravo dele, ser escravo do digital, ser escravo da internet, enfim. Descansar não é uma opção, cara. É uma necessidade do ser humano. Então você precisa disso. Então, trabalhe. Pois é, trabalhe. Só que se permita descansar também. Se permita ter um momento de lazer de vez em quando, um momento para você fazer algo que você goste, praticar algum hobby, sei lá, algo assim. Mas descanse, cara. É importante, vai por mim. Eu sei que muitas vezes aí o desejo por resultados, né, pode acabar subindo a cabeça, mas não deixa isso sobressair a sua saúde mental. É algo que nós devemos cuidar e não devemos confundir, como eu disse anteriormente, né? E se por acaso no momento, eu particularmente eu nunca passei por isso, né, na questão de síndrome de burnout, pois já tem um tempo que eu tenho ciência disso, eu busco ao máximo cuidar disso para eu não acabar entrando nisso, né? Eu regulo minha rotina, tudo, minha mentalidade para não passar por isso. Mas se você, no momento atual, se encontra nessa situação de sobrecarga de trabalho, né, ao extremo, cansaço físico, cansaço mental, o que eu recomendo você fazer, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra nem nada, mas digamos que meu conselho master é você mudar essa sua rotina de trabalho. Ou quem sabe até mesmo sair dela, né, se não tiver outra opção. Pois se você continuar nisso, nesse fluxo, nessa frequência de trabalho, de sobrecarga, as coisas só vão piorar, cara. Essa é a realidade. Então mude essa sua rotina de trabalho para ficar algo mais leve, mais satisfatório para você. Como eu disse, você não precisa se matar trabalhando, tem como fazer as coisas de maneira moderada e, e viver, né? E não apenas trabalhar. Então, tem sim, cara, é possível. Eu mesmo, uma coisa que eu sempre faço, que sempre fiz praticamente, ou creio eu, é de definir horários e dias para eu trabalhar. Por exemplo, eu sempre trabalho de segunda a sexta. Peraí que tá passando uma moto aqui. Beleza, obrigado. Como eu tava dizendo, né? Uma coisa que eu faço pra eu conseguir trabalhar e simplesmente não enlouquecer é definir os dias e horários de trabalho. Eu me limito a isso. Não é porque eu trabalho de casa que eu tenho que estar trabalhando a todo momento. Não, cara. Então, no meu caso, eu me organizo da seguinte forma: eu trabalho de segunda a sexta e nos horários da manhã e no horário da tarde. E final de semana eu não trabalho, viu? É o meu momento ali para eu descansar, para eu fazer algo que eu gosto, para ter um momento de lazer. E eu simplesmente não falo e nem toco em questão de trabalho nos finais de semana.
E de noite também, é algo que eu me privo também de fazer, de não trabalhar à noite, justamente para eu manter minha cabeça no lugar. Acho que essa é a palavra. Mas se você se encontra em uma situação extrema, né, de cansaço por trabalho e tudo mais, o que eu recomendo seriamente mesmo você fazer é buscar um psicólogo, né, um psiquiatra, para tentar te ajudar nessa situação. E pare de pensar que psicólogo é só coisa de louco, coisas de pessoas que não batem bem da cabeça. Não, cara, o psicólogo tá aí para ajudar, cuidar da sua mente, cuidar da sua cabeça. E assim como um doutor, por exemplo, cuida do seu corpo, o psicólogo tá aí para ajudar a cuidar da sua mente. Então, vai lá, cara, é sério. Se você se encontra numa situação mais séria, assim, né? É o que eu mais recomendo você saber, ou você fazer, né? Mas é isso, gente. Eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar sobre esse tema, pelo menos por agora, né? E comenta aí nos comentários, né, a sua, comentar nos comentários. Comentar em outro lugar é difícil, mas comenta aí embaixo a sua opinião sobre tudo isso, né? Se você concorda comigo nos pontos que eu falei aqui. E se você está tendo ou teve experiência com a síndrome de burnout, comenta a sua experiência aí também para a gente se ajudar, né? Para dar conselhos uns aos outros. Creio que muitas pessoas podem estar precisando dos seus conselhos, do que você pode, né, oferecer e ajudar. E é isso, gente. Se cuida, produza conteúdo sem enlouquecer e trabalhe, mas durma também.